Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre as nossas vidas mais uma vez e que juntos nós possamos cultuar ao Senhor com todo o nosso coração, em espírito e em verdade, dedicando, consagrando ao nosso Deus aquilo que Ele é digno de receber. Que esse tempo em que nós estamos aqui, mesmo não reunidos fisicamente, mesmo não estando no templo, onde é o lugar que nós costumamos adorar ao nosso Deus em comunidade, mas que aí mesmo da sua casa, você se consagre neste culto ao Senhor. Que você reserve esse tempo para de todo o seu coração, com toda a sua mente, louvar, bendizer e cultuar o nome do nosso Deus neste tempo em que nós estamos aqui. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, fazendo a leitura da palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo de número 18. Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 18. E a palavra do nosso Deus assim nos diz: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. No futuro, quando o Senhor Jesus finalmente se manifestar para buscar o teu povo, nós vamos louvá-lo e engrandecê-lo e agradecê-lo perante todas as nações. Porém, irmãos, nós não devemos esperar até esse dia, mas hoje e durante todos os dias da nossa vida, nós devemos adorar ao Senhor, movidos por essa certeza, por essa convicção de que juntos estaremos com o Senhor para todo sempre, triunfantes, gloriosos e vivendo na eternidade com o nosso Redentor. Assim, eu convido você nesse momento para juntos louvarmos ao nosso Deus, engrandecendo o seu nome através de cânticos espirituais. Nós consagramos ao nosso Deus a nossa vida, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, porque Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores. Portanto, assim como esse cântico, toda a nossa vida deve ser consagrada aos pés do Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas
tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. O nome do Senhor Jesus está acima de todo outro nome. A palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos que não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso nós exaltamos o nome de Jesus sobre todos os demais nomes. Vamos fazer isso através de mais esse cântico. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz.
glorioso, grande Deus, o nosso Pai. O exaltou, Ele deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nós vamos também louvar ao nosso Deus através de uma oração, reconhecendo a soberania, a grandeza do Senhor e adorando a Ele de todo o nosso coração. Oremos juntos ao Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom da vida. Louvamos-te, ó Deus, porque Tu nos tens sido um Deus provedor. Louvamos-te, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Louvamos-te, ó Deus, pelo planeta Terra, tão rico, tão lindo, tão cheio de vida. Louvamos porque Tu faz presente aqui nesse planeta. Louvamos, Senhor, pelos meios que o Senhor nos ajuda e está ajudando as pessoas a lutar contra essa pandemia. Louvamos-te, ó Deus, pelos médicos que estão tratando os pacientes. Louvamos-te, ó Deus, pela vacina que já está sendo encaminhada para poder amenizar o sofrimento, todo o nosso sofrimento aqui nesse mundo. Louvamos-te, ó Deus, pela Tua igreja. Louvamos-te, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Louvamos-te, ó Deus, por tudo. Louvamos-te, ó Deus, porque Tu és Deus, o Rei do Universo, Deus eterno, Deus soberano. E vem e enche as nossas vidas e traz paz, segurança e alegria para a nossa vida. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom da vida. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ainda abrir a palavra do nosso Deus, irmãos, no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 9. E nós faremos a leitura desde o versículo 9 até o versículo de número 19. Daniel, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 19, assim diz a palavra de Deus. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim,
todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário, assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Meus irmãos, o profeta Daniel reconhece toda a catástrofe caída sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, como uma consequência dos seus próprios pecados, como uma consequência da rebeldia do seu coração, da dureza em que eles estavam perante Deus, mesmo diante de todas as profecias, as palavras que Deus havia levantado para abrir os olhos daquele povo, para exortar, para ensinar. E tendo eles desprezado a palavra de Deus, tendo eles ignorado todas as profecias do Senhor, então Deus fez com que grande mal caísse sobre eles. Meus irmãos, nós temos visto coisas terríveis acontecendo nos nossos dias. E eu creio que tudo isso também tenha sido consequência, não exatamente da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas desta geração mundana, corrupta e perversa, que se afasta cada vez mais dos princípios de Deus, da justiça manifesta na palavra do Senhor, e cada um procura seguir aquilo que deseja o seu coração, executando grandes perversões contra Deus. E tudo que acontece é resultado disso, irmãos. E mesmo assim, muitas pessoas não estão percebendo o seu erro, não estão se arrependendo, não estão buscando ao Senhor. Porém nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos observar todas as coisas, entender os sinais de tudo que acontece e prontamente nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor. Vamos fazer isso através do hino de número 74, Sinceridade, onde com todo o nosso coração aberto chegaremos à presença do Senhor, reconhecendo quanto nós precisamos dele e do seu perdão.
Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Oremos mais uma vez ao nosso Deus, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo como somos falhos, pedindo ao Senhor que nos perdoe e nos purifique de toda a iniquidade que temos cometido contra Ele. Querido Deus e Pai, neste momento estou diante de Ti, Senhor, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas fraquezas, que muitas vezes temos cometido, Senhor, pelas nossas iniquidades. Pai, nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia, Senhor. Lava-nos pelo precioso sangue do Cordeiro. Cria em nós, ó Pai, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, para que possamos ser transformados por Ti, Senhor, para que possamos ter o coração, Senhor, sempre dedicados a ser pessoas melhores, Pai. Te agradeço, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Pai, que mesmo não sendo merecedores, Pai, sei que Tu tem cuidado de cada um de nós, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Seu Espírito Santo. Amém. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite encontra-se baseada no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 1 a 21. Lamentações 3, de 1 a 21. E eu creio que essa mensagem é bastante propícia para o tempo em que nós estamos vivendo, como um convite à igreja. E esse convite, irmãos, é que nós vivemos num tempo de lamentar, clamar e esperar pelo Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. E esse é um convite para você. Aproveite esse tempo que nós estamos vivendo para lamentar, para clamar e para esperar no Senhor. Lamentações 3, de 1 a 21, veja o que diz a palavra de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a sua mão, de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, já não posso sair.
agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Senhor, como falhos e pecadores que nós somos, nós nos colocamos humildemente diante de Ti para clamar que venha a falar aos nossos corações neste momento. Para que a Tua palavra nos alcance, nos alimente, nos fortaleça, nos dê toda a direção possível, para que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor e movidos pela esperança que vem do Teu Espírito sobre nós. Fala, Senhor, a cada coração aqui nesta noite, neste momento em que os Teus filhos ouvem a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Jeremias foi um dos profetas que viveu um período de transição no tempo de Judá. Ele estava ainda alguns anos antes da queda e do cativeiro da Babilônia, e ele esteve junto com todo o povo judeu quando foi transportado da Judéia, de Jerusalém, para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Jeremias, a princípio, foi utilizado pelo próprio Deus como um profeta para alertar o seu povo sobre os pecados em que eles estavam vivendo, sobre os seus caminhos tortuosos, para que eles endireitassem as suas veredas. No entanto, toda a pregação trazida por Jeremias já era em vão, já era insuficiente, porque o povo judeu estava com o seu coração completamente endurecido para o Senhor. E justamente por causa dessa dureza, dessa rebeldia, foi que Deus levantou a Babilônia, levantou o rei Nabucodonosor para fustigar os seus filhos, para castigar e assim disciplinar o seu povo que estava em rebeldia contra ele. Irmãos, o rei Nabucodonosor era um tirano e que tinha prazer em maltratar, tinha prazer em punir, em judiar do povo judeu. Mas, apesar de tudo isso, ele não estava fazendo isso em seu próprio nome. Ele não sabia, mas ele estava sendo ali instrumento do próprio Deus para mostrar ao seu povo o peso da sua ira, da sua disciplina sobre aqueles que não ouvem a sua voz. E certamente, irmãos, aquele tempo para os judeus foi um tempo terrível, foi um tempo de muito choro, de muita angústia, mas um tempo necessário para que Deus cuidasse, disciplinasse o seu povo diante da sua lei, diante da sua justiça. Nós temos vivido tempos cada vez mais difíceis. Ainda não se compara, é claro, sobre esse tempo em que os judeus viveram, mas a igreja se aproxima para dias mais obscuros. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem caminhado para aquilo que nós chamamos de grande tribulação, que sim, será um tempo tão ruim quanto, ou até mesmo pior do que esse tempo do cativeiro da Babilônia. E nós precisamos estar atentos ao que a palavra do Senhor nos diz sobre esse tempo, sobre essa situação.
Por isso, nos primeiros versículos, no versículo 1 até o versículo 18 de Lamentações, capítulo 3, o profeta, diante de toda aquela catástrofe, simplesmente lamenta toda aquela situação em que Judá foi colocada. Perceba que há uma diferença, irmãos, entre murmurar e lamentar. E Jeremias não estava murmurando ali, ele estava lamentando, porque ele viu a grande ruína do povo judeu. Nós não temos ideia, irmãos, do que era aquilo, nós não experimentamos na pele o que aquele povo experimentou nas mãos de Nabucodonosor, instrumento de Deus. Mas Jeremias experimentou, e por isso ele traz aqui, através de algumas metáforas, de algumas ilustrações, palavras que nos ajudam a compreender um pouco da angústia, da dor que estava no seu coração, e não apenas do dele, mas de todo o povo judeu, diante daquela disciplina vinda do Senhor. Por isso, a primeira lição que eu compartilho com você aqui nesta noite, é que o tempo em que a igreja vive hoje, em um mundo completamente manchado pelo pecado, um mundo que cada vez mais se afasta de Deus e dos princípios santos da sua palavra, esse tempo, irmãos, é um tempo de a igreja lamentar. É tempo de nós lamentarmos. Mas não apenas por causa das consequências, mas sim porque, apesar das consequências, muita gente não enxerga a verdade de Deus. Muita gente não tem os seus corações abertos pelo que está acontecendo de fato, pela mão do Senhor que conduz todas as coisas. Jeremias começa dizendo, no primeiro verso, que ele era o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, justamente mostrando que ele entendia, que ele sabia pela revelação do próprio Deus, que tudo aquilo que estava acontecendo não era simplesmente uma catástrofe mundana, não era simplesmente um problema circunstancial, mas era uma ação determinada e soberana do Senhor para trazer juízo e disciplina sobre o seu povo. Aquilo era a vara da mão de Deus, trazendo essa disciplina, esse castigo sobre todo o povo judeu. E isso porque há muito tempo Deus falava com o seu povo e o seu povo fechava os seus ouvidos, fechava os seus olhos, fechava o seu coração para a palavra do Senhor. E continuavam vivendo de acordo com aquilo que achavam correto, de acordo com as inclinações do seu coração. E é por isso que Deus então precisou utilizar a vara. Irmãos, Deus não usa a vara logo de início. Primeiro Deus usa a sua palavra. Primeiro Deus fala ao coração dos seus filhos. Primeiro Deus transmite a sua vontade pelos seus filhos a todo o povo deste mundo. Porém, quando a sua palavra já não está surtindo efeito, porque os corações estão imensamente endurecidos, Deus então faz uso de uma disciplina física, da sua vara, para fustigar e assim fazer com que através da dor os seus filhos reconheçam o seu erro e se voltem para a vontade do Senhor. Assim Jeremias diz que ele era o homem que viu a aflição por causa da vara do furor de Deus. E por causa dessa aflição, ele diz que já andava em trevas e não mais andava na luz. E essa frase nos traz o significado, a ideia da compreensão que o judeu tinha sobre a sua interpretação de trevas e luz. O judeu sempre entendeu as trevas, a escuridão, como a ausência da graça, como a ausência da benevolência do Senhor. Tanto que nos mais diversos textos, principalmente no texto de Provérbios, nos Salmos, o texto muitas vezes fala sobre trevas, sobre escuridão, e mostra como que coisas ruins acontecem principalmente em tempos de trevas e em tempos de escuridão. E assim, quando Jeremias diz que ele estava andando em trevas, a ideia é justamente que ele já não sentia mais a graça de Deus sobre a sua vida. Ele não sentia mais a benevolência do Senhor, nem mesmo a misericórdia do Senhor sobre o seu povo.
Porque essa misericórdia fez com que o Senhor fosse longânimo e pela sua paciência, por muito tempo Deus deixou de disciplinar o seu povo, mas aguardou com paciência para que o povo abrisse os seus olhos. No entanto, como isso não aconteceu, então o Senhor já não mais continuou derramando graça, mas fez com que o seu povo andasse em trevas. E não apenas isso, Jeremias diz que sentia como se Deus tivesse voltado a mão contra ele. E a mão do Senhor é algo muito significativo para nós nesse texto, porque para o judeu, a mão do Senhor era vista como algo nutritivo, como algo que demonstrava cuidado, que demonstrava carinho. A mão de Deus sempre estava sobre o seu povo abençoando, fazendo com que as suas plantações frutificassem, fazendo com que os seus animais reproduzissem em grande número, fazendo com que houvesse chuva em abundância sobre a sua terra. A mão do Senhor estava sempre abençoando o seu povo, mas nesse momento Jeremias diz que sente como se a mão tivesse voltado contra ele. Aquela mão que outrora abençoava, agora estava amaldiçoando, agora estava disciplinando, agora estava punindo. E o peso da mão do Senhor é algo que faz o homem tremer, é algo que leva o ser humano a gemer no mais íntimo da sua alma. Tanto que nós encontramos textos como o de Davi, quando diz no Salmo de número 32, versículo 4, ao cometer o seu pecado, e antes de reconhecê-lo, de confessá-lo, dizia: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, também não é à toa que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E essa mão estava voltada contra ele de contínuo. Ou seja, não havia intervalos, não havia interrupções, não havia um limite. Ele não estava enxergando até quando a mão do Senhor iria contra ele, mas de contínuo, todos os dias, em todo tempo, ele sentia como se a mão de Deus estivesse pesando sobre ele e sobre todo o povo. Meus irmãos, para nós entendermos um pouco mais sobre o peso da mão de Deus, lembremos-nos do próprio Senhor Jesus Cristo, quando cravado naquela cruz, nas suas últimas horas de vida, sentia uma angústia tão profunda, e não por causa da dor física, dos pregos, ou mesmo da pressão no seu peito que lhe tirava o ar, mas porque Deus pesava a mão sobre ele, porque ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. E naquele momento o próprio Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esse desamparo era nada mais, nada menos do que o peso da mão de Deus sobre ele, como punição por todos os pecados dos filhos do Senhor, de todos os tempos deste século, deste universo. Meus irmãos, ali os judeus estavam sentindo o peso da mão do Senhor. E momentos após momentos, Deus faz com que o seu povo sinta parte do peso da sua mão. Não totalmente, mas parte do peso da mão de Deus já é suficiente para provocar tristeza e angústia à nossa alma. Jeremias ainda diz que sentia como se a sua própria carne e os seus ossos estivessem envelhecendo, estivessem doendo por causa do peso da mão de Deus. E nisso, irmãos, não por causa do castigo físico que Nabucodonosor estava impondo sobre os judeus. Até porque
se compararmos a dor da alma e a dor do corpo, nós sentimos que a dor da alma é muito mais pesada. A dor no corpo passa. A dor no corpo pode ser contornada através de alguns medicamentos, através de algumas alternativas, mas a dor na alma é contínua. E ela pode até mesmo provocar reações físicas em alguém. É isso que muitos chamam de somatizar. Quando alguém somatiza o problema, traz sobre si ou o próprio problema ou o problema de outras pessoas, e isso lhe causa sensações físicas, fazendo com que eles fiquem enfermos, sintam dores, sintam cansaço, e até mesmo outras coisas podem acontecer. No caso do Senhor Jesus, ele chegou até mesmo a transpirar sangue, porque tanto os seus músculos se contraíam que os seus vasos sanguíneos foram se rompendo a ponto do sangue sair pelos poros. Tamanha era a angústia que ele estava sentindo. Mas o profeta Jeremias continua trazendo diversos outros elementos aqui que mostram a profundidade da dor no seu coração, dizendo que Deus o havia cercado de veneno e de dor, né? Ou seja, uma dor que o consumia até mesmo por dentro, como se o seu estômago estivesse ali sendo dilacerado. Ele disse que sentia como que se Deus o fizesse habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos. Ainda mais naquele tempo, irmãos, que eles não sabiam qual era a realidade do crente após a morte, eles tinham ainda mais receio. E até mesmo nós não sabemos como é a sensação após a morte, ou a sensação de morrer. Por isso muitas pessoas temem a morte, porque ela é um lugar incerto, porque ela é algo que não se sabe o que sente. E Jeremias sentia-se como se ele estivesse ali morrendo, sentindo as sensações da morte, mas ainda estando vivo. E aquilo trazia, com certeza, profunda angústia ao seu coração. Diversas outras ilustrações ainda são trazidas pelo profeta Jeremias, irmãos, como animais de emboscada que o estivessem estraçalhando, como flechas que estivessem invadindo o seu coração, e tudo isso por causa do grande horror que ele estava vivenciando e vislumbrando, não somente sobre si, mas diante de todo o seu povo também. Jeremias era um servo de Deus, um profeta levantado pelo Senhor, que certamente pregava e também cumpria a vontade de Deus, cumpria a palavra do Senhor. Mas mesmo assim ele foi levado junto com todos os demais judeus para o cativeiro. E ele não apenas sofria por ver o sofrimento do povo, mas porque ele também próprio estava sentindo na pele tudo o que estava acontecendo. E é por isso que Jeremias se colocou então a lamentar. Tanto que escreveu esse livro chamado Lamentações de Jeremias. São poemas em que ele, através dessa narrativa, expressa a angústia do seu coração diante daquilo que estava vivendo. Meus irmãos, muitos são os tempos de angústia para nós. E particularmente nós temos vivido, sim, um grande tempo para lamentarmos nos dias de hoje. A cada dia que passa, nós ouvimos no nosso contexto nacional notícias como o aumento do número de mortes por pessoas provenientes de Covid-19. Nós sabemos que de fato essas coisas estão acontecendo. Irmãos, não é porque às vezes os números podem não ser exatos, podem mentir, algumas pessoas fazem mau uso de tudo isso, que essa enfermidade não seja uma realidade nas nossas vidas. Nós estamos vendo pessoas próximas a nós contraindo essa doença e algumas delas falecendo por causa disso. Nós estamos vendo perto de nós hospitais lotados, UTIs que já não tem mais vaga para receber ninguém.
filas gigantescas e crescendo de pessoas que necessitam de uma vaga na UTI e não tem. A realidade é muito triste, é muito complicada, irmãos. Mas ainda assim nós temos visto muitas pessoas brincando com relação a isso. Nós temos visto pessoas que não estão levando essa situação a sério. Nós temos visto pessoas que acham que tudo isso é apenas uma questão de jogada política. Mas além de tudo isso, nós estamos vivenciando outras coisas tristes, como o fechamento das nossas igrejas. E em decorrência de tudo isso, irmãos, nós estamos vendo pessoas que continuam na sua rebeldia contra Deus, cristãos esfriando-se espiritualmente. E tudo isso é motivo para quê? Tudo isso, meus irmãos, é motivo para nós lamentarmos. Diferente de murmurarmos contra Deus, mas é motivo de lamentarmos. Lamentarmos por vermos como o mundo está. Lamentarmos por vermos a dureza do coração de muitas pessoas. Lamentarmos por vermos as circunstâncias adversas, por vermos enfermidade, pessoas morrendo, famílias de luto. Lamentarmos pelas igrejas fechadas. Lamentarmos porque coisas miseráveis estão acontecendo no nosso meio. Meus irmãos, precisamos lamentar, precisamos nos entristecer e reconhecer que a realidade em que nós estamos vivendo é uma realidade terrível, é uma realidade muito ruim. Mas esse texto traz ainda uma segunda lição para as nossas vidas. Nos versículos 19 e 20, o profeta não mais continua lamentando, mas ele se põe a clamar. Ele continua clamando a Deus por causa daquilo que estava acontecendo. E interessante é que, antes mesmo, ele diz que estava orando, mas sentia que Deus não dava ouvidos às suas orações. Ele orava, mas nada acontecia, mas nada mudava no meio do povo judeu. Deus já havia decidido não ouvir as suas orações e apesar de Jeremias clamar para que o Senhor mudasse a sorte do povo judeu, Deus não estava mais fazendo isso. Às vezes nós também clamamos ao Senhor e sentimos que as nossas orações não são mais ouvidas. E às vezes, irmãos, elas não são ouvidas mesmo. Algumas vezes nós oramos a Deus para curar enfermos e Deus não cura. Nós estamos orando diariamente para Deus nos livrar dessa situação de pandemia, mas mais de um ano já decorre desse problema, dessa situação, e nada mudou ainda. No entanto, irmãos, o clamor é algo que não pode deixar de existir na vida do cristão. Nós podemos e devemos sim lamentar diante de tudo que nós estamos vivendo, mas junto com as lamentações devem estar os nossos clamores. No versículo 18, no versículo 19 e 20, Jeremias diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma se recorda continuamente disso e se abate dentro de mim. Apesar de Deus não ter ouvido as orações antes e ter levado o seu povo para o cativeiro, Jeremias ainda continua pedindo a Deus que tivesse misericórdia do seu povo e que mudasse aquela realidade. Mas o desejo do seu coração não era apenas que Deus deixasse de punir, que Deus deixasse de disciplinar, mas sim que Deus mudasse o coração do seu próprio povo. E assim eles se arrependessem do mal em que eles estavam vivendo. E continuamente a sua alma se lembrava de tudo que estava acontecendo e se abatia dentro dele. Irmãos, a situação era tão difícil, tão angustiante, que Jeremias não conseguia se esquecer em momento nenhum de tanto problema, de tanta dor que eles estavam vivendo dia após dia. E nós também não conseguimos esquecer. Afinal de contas,
para todo lugar que você vai, você se lembra de que nós não estamos em um tempo normal. Em qualquer estabelecimento comercial que você vá, naqueles que estão abertos, naqueles que são considerados essenciais, ainda assim você sempre terá que entrar de máscara. Você sempre terá que higienizar as suas mãos. E você sempre terá que respeitar um distanciamento e uma limitação dentro desses estabelecimentos. Toda vez que nós vamos até um lugar como esse, nós nos lembramos que estamos enfrentando um tempo de pandemia. Mas mesmo nas nossas casas, onde nós não precisamos higienizar as mãos o tempo todo, onde nós não precisamos usar máscaras, onde nós não precisamos estar distantes dos nossos familiares que habitam conosco, mas ainda assim, quando você liga a televisão, você recebe novas notícias de mortes, de decisões governamentais, de hospitais, de problemas que estão acontecendo no mundo todo. Você entra em qualquer site de notícia, você entra em qualquer rede social e você vê pessoas que estão morrendo e você vê notícias que estão acontecendo relacionadas a essa pandemia. Irmãos, o tempo todo nós somos lembrados daquilo que está acontecendo. E isso traz sim uma grande angústia ao nosso coração. Às vezes nós não conseguimos lidar com essa angústia. Às vezes nós não conseguimos tirar esse peso, essa sensação de tristeza dos nossos corações. Mas o que eu queria dizer para você não é que você só pode clamar quando você não estiver mais sentindo isso no seu coração. Você deve continuar clamando, mesmo que o seu coração esteja em pedaços. Você deve continuar buscando a Deus, mesmo que a situação continue piorando, mesmo que ela esteja cada dia mais complicada. Você deve continuar buscando a Deus, clamando ao Senhor de todo o seu coração. Não pare de clamar, não deixe de buscar ao Senhor. Mais uma vez eu trago aqui para nós o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor nos diz que quanto mais ele estava em angústia, mais profundamente ele se dedicava às orações, mais ele buscava intimidade com o Pai. Irmãos, algumas vezes o contrário acontece conosco. Algumas vezes a angústia tem afastado cristãos da presença de Deus. A tristeza tem levado muitas pessoas a deixarem de orar, a deixarem de meditar na palavra. E é justamente o contrário que deve acontecer. Nós não podemos nos reunir, mas nós não estamos impedidos de orar. Nós não estamos impedidos de ler a palavra de Deus. Portanto, lute contra o desânimo, lute contra todo o sentimento ruim do seu coração para que você continue clamando a Deus. Talvez Jeremias estivesse a ponto de perder a esperança, por já estar na Babilônia, por já estar sofrendo coisas horríveis, mas ainda assim, apesar das suas lamentações, ele não deixava de clamar. Irmãos, não deixemos nós também. Não deixemos de clamar ao Senhor. Mas, por mais tristes que estejamos, preocupados, às vezes você não consegue vencer a ansiedade, às vezes você não consegue driblar a angústia, às vezes você está profundamente triste, perdido, sem saber o que fazer, sem ter vontade de fazer absolutamente nada. Mas por mais que essa seja a sua realidade, não deixe de clamar, não deixe de buscar a presença de Deus. Isso é o melhor que nós podemos fazer neste tempo. Porque ainda que as coisas não melhorem tão rapidamente, através do nosso clamor, Deus pode fortalecer o nosso coração diante de todas as coisas. E por último, a terceira lição que eu quero compartilhar com você é que esse tempo é também um tempo de esperar. É um tempo de ter esperança, de não abandoná-la completamente, de não abandonar a fé,
de não se esquecer de que as promessas de Deus não caducaram, não deixaram de ser realidade, e buscar que essa promessa encha o seu coração de esperança. E é justamente isso que Jeremias pede no último versículo desse texto, no versículo de número 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Talvez momentaneamente Jeremias tivesse se esquecido das promessas de Deus. Talvez ele já não se lembrasse mais de como era experimentar a graça de Deus quando o povo ainda estava vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Embora Jeremias não tivesse experimentado muito desse tempo, mas apesar de tudo isso, ele não havia deixado de crer em Deus. Ele ainda procurava trazer à sua memória aquilo que pudesse dar esperança. E o que é que trazia esperança para Jeremias? Como um servo de Deus, ele conhecia as profecias, as promessas do Senhor. Ele sabia que, embora Deus estivesse punindo o seu povo, a sua ira não duraria para sempre, mas Deus restauraria a sorte dos seus filhos. E era nisso que o seu coração estava firmado, porque ele cria que Deus iria se manifestar. Só que momentaneamente, ele poderia esquecer daquilo. O seu coração podia abandonar todas as verdades em que ele cria, porque as circunstâncias eram muito fortes, eram muito presentes. No entanto, de tempo em tempo, ele parava, esquecia de olhar para a realidade, para olhar para as promessas do Senhor. E assim ele trazia à sua memória algo que podia dar esperança, um pensamento que pudesse trazer a ele esperança. Meus irmãos, isso nos leva a pensar, a refletir no seguinte: para onde nós estamos olhando? Onde é que estão fixos os nossos olhos? Todos os dias nós vemos circunstâncias terríveis, mas será que os nossos olhos não conseguem ultrapassar essa realidade? Será que o nosso pensamento está tão limitado às coisas que acontecem no mundo de hoje? Aos problemas que nós enfrentamos? Será que os nossos pensamentos só chegam até consequências ruins? Até pensamentos de perdição, de falta de esperança? Algumas vezes nós temos medo do que pode acontecer conosco no futuro. Nós podemos sim contrair essa doença. Nós podemos ter sintomas graves. Nós podemos ser internados. Nós, ou pessoas que amamos, podem vir a falecer. Sim, irmãos, isso pode acontecer. Mas será que o nosso pensamento para por aí? Será que nós não conseguimos ir além? Será que nós não conseguimos trazer à nossa memória nada além de possibilidades negativas? O que pode trazer esperança ao seu coração? E por isso eu queria terminar essa mensagem fazendo um apelo a você, para que se esforce um pouco mais para se lembrar daquilo que realmente enche o seu coração de esperança e de alegria, que são as promessas eternas feitas pelo Senhor. Deus não prometeu a nenhum de nós que nos livraria da enfermidade, da morte e de outras coisas ruins. Mas Ele prometeu a nós que iria nos glorificar através da vida eterna, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós podemos sentir uma parte do peso da mão de Deus, como estamos sentindo agora nessa pandemia, mas nós não sentiremos a totalidade do peso da mão de Deus, porque Jesus já sentiu isso no nosso lugar. Eu sei que a nossa vida aqui é muito marcante,
E o que nós estamos vivenciando no presente, às vezes é muito mais forte do que o que nós conseguimos vislumbrar para o futuro. Mas é por isso que, mesmo lamentando com angústia no coração, é que a palavra do Senhor convida a você e a mim a não limitarmos os nossos pensamentos nessas coisas, mas de nos lembrarmos do passado em que Cristo Jesus morreu por nós, para que nós fôssemos perdoados de todos os pecados. E por causa disso, no futuro, nós teremos a glória eterna. Nesse novo céu e nova terra que foram prometidos a nós, já não haverá epidemias, já não haverá enfermidade, já não haverá luto, já não haverá tristeza. E aqueles nossos irmãos na fé que partiram por causa do Covid, ou por causa de outras doenças, ou por causa de outra circunstância qualquer, eles já estão descansando no Senhor. E nós iremos reencontrá-los e juntos nos alegrarmos e glorificarmos a Deus por toda a eternidade, por tudo aquilo que tem feito sobre nós. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Portanto, eu sei que algumas vezes nós perdemos isso de vista, mas eu quero dizer a você nessa noite, traga isso de volta para a sua memória. Não perca isso de vista. Independentemente daquilo que você tenha que enfrentar neste mundo, das dores que você tenha que sentir nesta vida, traga à sua memória o que pode te dar esperança. E a nossa esperança maior não está aqui. Está na eternidade, juntamente com o Senhor. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que Ele nos lembre de que a nossa maior esperança tem nome, e um nome único, que é o nome do Senhor Jesus, nosso Redentor e nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Não perca jamais essa esperança do seu coração. É tempo de lamentar, mas também é tempo de clamar e é tempo de esperar em Deus. Guarde essa esperança no seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, que palavra maravilhosa o Senhor tem para os nossos corações. E como é bom saber, presenciar e experimentar essa graça do Senhor manifestando sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós que somos indignos, nós que somos falhos, imperfeitos, maldosos, nós que temos uma natureza totalmente manchada pelo pecado, merecemos toda a dificuldade que estamos passando, mas não merecemos a graça do Senhor. E mesmo assim, o Senhor ainda a derrama sobre nós. Portanto, muito obrigado, Pai, por tudo isso. E o que eu quero pedir ao Senhor, através desta oração, é que preencha os corações dos teus filhos com essa mais pura, plena e verdadeira esperança na palavra do Senhor, através do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos a Ti por todas as coisas. Amém, Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que a paz do Santo Espírito repousem sobre cada um de vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todo o sempre. Amém.